Consolai meu povo com a minha paz, diz o Senhor, o nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus. E proclamai as novas, a luta cessou. Dizei a todo mundo que o Senhor para sempre reina. Consolai meu povo com a minha paz, diz nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus. A profecia se cumpriu, o reino do Senhor chegou, e a glória do Senhor será mostrada hoje aqui. Cantai, cantai, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Consolai meu povo com a minha paz, diz o Senhor, o nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus, diz o Senhor, o nosso Deus.
Natal, alegria, vida e luz. Reunidos aqui na casa do Senhor, queremos celebrar o empolgante milagre do advento de Cristo, Senhor das nossas almas imortais. Ele, a luz do mundo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ao povo de Israel, a promessa de um libertador ungido para redimir da escravidão e desespero era imagem obscura e improvável. Os israelitas viviam mergulhados em espessa escuridão, densa descrença. E hoje também muitas almas se afogam no oceano da dúvida e da ausência de fé. Mas os profetas antigos vibravam o alento da chegada do enviado de Deus. É Cristo que desce à terra para salvar. Consolai ao povo com a minha paz, diz o Senhor, o nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus, e proclamai as novas, a luz cessou, dizei a todo mundo que o Senhor pra sempre reina. Consolai ao povo com a minha paz, diz o Senhor, diz nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus. A profecia se cumpriu, o reino do Senhor chegou, e a glória do Senhor será mostrada hoje aqui. Cantai, cantai, consolai meu povo com a minha paz, diz o Senhor, o nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus, diz o Senhor, o nosso Deus. A promissora chegada da manhã natalina é a expectativa ardente das crianças de todos os tempos. Igual era a ansiedade dos judeus diante do cumprimento da voz profética. Cristo haveria de chegar. Para Deus, o tempo é outro, seus caminhos perfeitos. Porquanto eu, o Senhor teu Deus, conheço o plano melhor para o meu povo. O anjo Gabriel foi enviado à Virgem Maria, dando-lhe a saber que fora eleita para dar à luz um filho que seria chamado Jesus, filho amado do Altíssimo, da linhagem de Davi, e Cristo reinaria para sempre. Com incontido júbilo, o povo eleito, descendente de Abraão, o pai da fé, anelava intensamente pelo novo dia da chegada do Messias prometido, o Rei da Glória.
Sim, o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem chamada Maria, informando-a de que fora escolhida por Deus para dar à luz um filho, e que ele seria chamado Jesus, filho do Altíssimo Deus, descendente do rei Davi, e que reinaria ele para sempre. Ainda que a mensagem do anjo deixasse Maria maravilhada e em choque, ela comprometeu-se integralmente a ser usada como serva do Senhor no nascimento do Filho de Deus, Jesus, vida e paz. O Deus sublime, em sua grandeza, em seus insondáveis desígnios, incumbe Maria e José de serem os pais do Messias, que haveria de nascer em modesto lugar, despojado vilarejo, que teria o condão de abrigar o Messias, o Rei dos Reis. O casal ali aportara para um recenseamento geral da população ordenado por César Augusto. E enquanto lá estava, Maria deu à luz o bebê, numa simples manjedoura. E instruída pelo sobrenatural, Maria deu à criancinha o nome de Jesus.
Tão logo chegados a Belém, Maria e José se desapontam com a falta de lugar para ficar. Não havia uma só vaga nas hospedarias do vilarejo. Resignados e humildes, acomodam-se como podem em uma humilde estrebaria, uma gruta na qual Jesus virá ao mundo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasce num santuário escuro, sem luxo nem conforto. E ali, numa singela manjedoura, é carinhosamente recebido o Messias glorioso. Celebrar a vinda ao mundo do Filho de Deus. A cena é sobrenatural. Os anjos, comissionados pelo Altíssimo, em alto e sublime voz, declaram o Natal. Para os reis, para a elite social, para os milionários da época, não, a meros pastores que apacentavam nas cercanias de Belém. E a glória divinal paira sobre eles, clareando os campos com a luz divina. Na aurifulgência súbita da pastagem, as torrenciais claridades celestiais iluminam a boa nova do Natal de Cristo. Louvores a Jeová, misericordioso Pai, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas, Cristo nasceu, todos exultar. Glória a Deus e cantar. Os pastores seus rebanhos nos campos aguardar, e uma luz do céu começou a brilhar.
por intensa espiritualidade. Os pastores pressurosamente acodem a cidade para conhecer o recém-nascido, deitado e envolto em panos na manjedoura, tal como haviam sido avisados. Em seguida, partem para anunciar o que viram e testemunharam, agraciando aqueles que os ouvem com a nova da inefável visita de Deus aos homens, Jesus, o Redentor. E assim, retornam os humildes pastores, dando a Deus toda a glória, o mais puro louvor. Eis agora que também os privilegiados se prosternam ante o menino nascido. 3 reis magos, viajando de muito longe sob a guia de misteriosa estrela, vêm adorar o divinal infante. Ofertam-lhe preciosas dádivas, ouro, incenso e mirra em louvor e adoração. O Natal é a suprema entrega do Deus Pai. Cristo merece nossa doação plena e incondicional.
à semelhança da estrela que norteou os reis magos, a luz de Cristo seguramente nos conduz à redenção eterna. Assim como os profetas deram ao povo a mensagem da esperança, a poesia do Natal inspira aos fiéis de todos os tempos na jornada terrena da fé, esperança e amor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta é a sentença de Jesus, o Filho amado. Vida e luz, eis o significado supremo do Natal, a graça de Deus. A prece de todos os que creem é que o luzeiro divinal difunda em nosso coração esperança, vida e luz. Somente Jesus é digno do nosso vero louvor, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. A Ele sempre o mais profundo louvor, a mais inspirada adoração. Rei da vida e luz, Cristo Jesus, hoje e para todos sempre.